Filipenses 3, verso 4 até o versículo 11. Diz o seguinte: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar ressurreição dentre os mortos. Até aqui, até o versículo 11, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, em seu livro Conhecimento de Deus, e aqui indica esse livro para todos vocês, é um livro muito bom, que de certa forma reforça e é uma das bases, onde nós estamos baseando, na verdade ficou redundante, né? Onde nós estamos respaldando os nossos estudos hoje pela manhã. J.I. Packer, um grande escritor cristão, ele faz algumas perguntas, alguns questionamentos diretamente relacionados a esse tema, ou seja, ao tema do conhecimento de Deus, do conhecimento do Senhor. E é interessante porque, a partir desses questionamentos e, consequentemente, da resposta que ele, Parker, dá a esses questionamentos, a gente percebe, irmãos, a gente entende, irmãs, a necessidade, a obrigação e o privilégio de podermos conhecer cada vez mais a Deus, conhecer cada vez mais ao Senhor. E observe a nossa necessidade, observe a nossa obrigação, mas o privilégio que nós temos de conhecer a Deus, de conhecer ao Senhor. E basicamente ele faz 1, 2, 3, 4, 5 perguntas direcionadas ao conhecimento de Deus, repito, mostrando a nossa necessidade de conhecer a Deus, mostrando a obrigação que nós temos de conhecer cada vez mais a Deus, mostrando o privilégio de podermos conhecer e conhecer cada vez mais o Senhor. A primeira pergunta é justamente a seguinte: para que fomos feitos? Para que fomos feitos? E Parker responde: para conhecer a Deus, até porque essa é uma das formas através das quais nós glorificamos a Deus, glorificamos o Senhor. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós atingimos o objetivo principal da nossa vida, que é de glorificar a esse Deus. A segunda pergunta ele faz é a seguinte: que alvo devemos estabelecer nesta vida para cada um de nós? E ele responde: conhecer e conhecer a Deus. Deve ser o nosso alvo, deve ser o nosso propósito ao longo da nossa existência aqui nessa vida. E ele prossegue nesses questionamentos. Na terceira pergunta ele chega e indaga: o que é a vida eterna dada por Jesus? O que é a vida eterna dada por Jesus? E ele responde: conhecer a Deus, conhecer ao Senhor. A quarta pergunta: qual é a coisa que traz mais alegria, satisfação, prazer e contentamento nesta vida? Ele responde: conhecer a Deus, conhecer ao Senhor. E por fim, ele conclui: das situações em que Deus vê o homem, qual é a situação que dá mais prazer, dá mais alegria para a pessoa de Deus? Que nós conheçamos a Ele,
que nós conheçamos ao Senhor. Então, eu achei fantástica essas perguntas que ele elaborou, e as respostas são as mesmas. Por quê? Isso aponta para a necessidade, a obrigação e o privilégio de conhecermos a Deus, de conhecermos ao Senhor. Veja, por exemplo, baseado naquilo que a gente tem lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 23, versículo 24, a gente vê que conhecer a Deus, conhecer ao Senhor, é o que nos traz mais alegria, é o que nos traz mais satisfação. Abram aí, por favor, Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e também o versículo número 24. Inclusive, nós até fizemos menção a esse texto na semana passada, mas eu queria relembrar esse texto, apontando esse fato. Olha só, Jeremias 9, 23 e 24, até a parte A do versículo 24. Veja que das coisas que nos traz alegria nesta vida, das coisas que nos traz prazer, das coisas que nos traz contentamento, conhecimento de Deus é o que faz com que nós atinjamos esse alvo para a nossa vida. Alegria, prazer e contentamento. O profeta diz: assim diz o Senhor, veja, não se glorie, não se alegre o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas veja, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e juízo na terra. Então, a fonte da nossa alegria, a fonte da nossa satisfação, a razão do nosso prazer, não são as riquezas materiais, não é o conhecimento intelectual, não é a força, o vigor físico, mas aquilo que nos traz de fato prazer é conhecer a Deus, conhecer o Senhor. E é interessante, porque na medida em que nós nos aplicamos a essa tarefa, a esse exercício, a essa obrigação de conhecer a Deus, de conhecer ao Senhor, Deus ele acaba, meus irmãos, minhas irmãs, se alegrando. Se alegrando de quem? De nós. Se alegrando de nós que somos o seu povo. Ainda no Antigo Testamento. Abram, por favor, aí, no livro do profeta Oséias. Abram, por favor, aí. Livro do profeta Oséias, um dos profetas menores. Oséias, capítulo 6. Logo após Daniel. Oséias, capítulo 6. Olha só o que Deus diz acerca da postura, do sentimento que Ele, Deus, tem quando nós procuramos conhecê-lo, conhecer a Deus, conhecer ao Senhor. Olha só, Oséias 6, versículo 6. 6, meia dúzia, né? Olha só o que Deus diz, ó. Pois misericórdia quero, e não sacrifícios. Porque o povo do Antigo Testamento, sobretudo nesse contexto de Oséias, estavam se preocupando apenas no sacrifício pelo sacrifício, mas não em exercer misericórdia, compaixão para com o seu próximo. E Deus chega e prossegue na sua palavra de correção. Veja, e o conhecimento de Deus, aqui Deus quer mais do que holocaustos. Então, Deus, ele se importa mais com o conhecimento que a gente desenvolve, com o conhecimento que a gente experimenta dele, do que meros cumprimentos religiosos ou de rituais religiosos. E quando aqui eu falo mero, é porque você pode cair no erro de você pegar um exercício religioso, de você pegar um exercício espiritual que é bom, mas mecanizá-lo, fazer apenas por fazer apenas como obrigação. Então, nesse sentido, Deus ele não quer, muito pelo contrário, Ele quer misericórdia da nossa parte para com o nosso próximo. Ele quer que nós conheçamos a Deus. É isso que Ele deseja, é isso que Ele quer que seja visto, que seja uma realidade nas nossas vidas. Então, meus irmãos, diante de todas essas considerações iniciais que nós fizemos, nós aprendemos que o conhecimento de Deus, ele proporciona o alicerce, a base, ele proporciona a forma de nós vivermos, ele proporciona o alvo, o objetivo que nós devemos ter em relação às nossas vidas.
Repito, o conhecimento de Deus estabelece o alicerce, o conhecimento de Deus estabelece o alvo, o conhecimento de Deus estabelece a forma como nós devemos viver em relação a esta vida. Mas aí fica a pergunta, mas aí fica o questionamento, mas o que é conhecer a Deus? O que é que isso significa? Quais são as características do conhecimento de Deus? Como é que a gente pode se desenvolver nesse conhecimento a partir do cumprimento de algumas responsabilidades, a partir do cumprimento de algumas obrigações, a partir de alguns passos que a gente deve dar na nossa vida dentro da responsabilidade que Deus ele comissiona cada um de nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, são pontos sobre os quais a gente vai fazer algumas considerações ao longo do nosso estudo na manhã de hoje. Então, o título do nosso tema, o título do nosso assunto é o significado do conhecimento de Deus. O significado do conhecimento de Deus. E a gente vai ver, inicialmente, em que consiste conhecer a Deus. No segundo momento, a gente vai destacar 1, 2, 3 características do que é conhecer a Deus. E, por fim, de forma bem direta, bem prática, a gente vai ver alguns passos que eu, você, que todos nós devemos dar. Para quê? Para que a gente possa desenvolver o conhecimento de Deus em relação à nossa vida. Para que assim a gente possa estabelecer a forma de viver, para que assim a gente possa estabelecer a base da nossa vida, para que assim a gente possa colocar o propósito de fato das nossas vidas aqui nesse mundo. Conhecer a Deus, conhecer a Deus, conhecer a Deus. Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar esses 3 pontos, vamos começar a trabalhar essas 3 divisões. E aí, na medida em que nós formos trabalhando, a gente vai lendo alguns versículos bíblicos e, posteriormente, caso algum irmão queira fazer alguma pergunta, alguma consideração, a gente abre espaço para poder fazer esse momento aqui de feedback da nossa aula. Então, em primeiro lugar, em que consiste o conhecimento de Deus? O que é conhecer a Deus? Isso é uma pergunta interessante. Isso é uma pergunta importante. Porque, veja, conforme nós colocamos aqui na nossa introdução, o conhecimento de Deus é a base, o conhecimento de Deus é o alvo, o conhecimento de Deus molda a forma da nossa vida aqui na Terra. Então, para que a gente possa, de fato, experimentar essas realidades, a gente precisa saber o que é conhecer a Deus. Em que consiste conhecer o Senhor? Então, acima de tudo, meus irmãos, acima de tudo, minhas irmãs, conhecer a Deus, preste atenção nisso, conhecer a Deus envolve um relacionamento pessoal com Ele, um relacionamento pessoal com Deus. Então, se você puder aprender essa definição, esse conceito, pronto, de certa forma já estou satisfeito. Então, quando eu falo em conhecer a Deus, quando eu falo em nós termos o conhecimento de Deus, eu estou dizendo que nós devemos nos relacionar pessoalmente com esse Deus, com esse Senhor. Até porque, meus irmãos, minhas irmãs, Deus, Ele é uma pessoa. E Deus, Ele nos fez seres pessoais. Nós também somos pessoa, vamos assim dizer. Então veja, se Deus é pessoa, veja, se Deus nos fez como pessoas, então é mais que natural que dentro dessas duas realidades, a nossa e a de Deus, nós possamos fazer o quê? Nós possamos nos relacionar. Nós possamos desenvolver uma convivência, nós possamos desenvolver uma comunhão com Deus, que de fato é conhecê-lo, conhecer a Deus, conhecer ao Senhor. E como é que isso é possível? Como é que isso acontece? Quando é que isso passa a ser uma realidade bendita em nossas vidas? Simples, meus irmãos, simples, minhas irmãs. Quando nós temos a pessoa de Cristo na nossa vida, quando nós temos a pessoa de Cristo nos nossos corações, é através de Jesus Cristo que nós conhecemos a Deus. É através de Jesus Cristo que nós experimentamos um relacionamento vívido, um relacionamento pessoal com o próprio Deus, com o próprio Senhor. Veja, pasme, isso não é coisa de só menos, mas isso é uma coisa importantíssima, isso é um grande privilégio.
que Deus, dentro da sua grandeza, que Deus, dentro da sua majestade, ele se digne em se relacionar conosco. E isso é possível através da pessoa de Cristo, através da pessoa do seu Filho. Olha só o que Jesus Cristo falou acerca desse fato, lá na oração sacerdotal. Vez por outra, a gente faz menção a esse texto, e vez por outra, quando a gente toca nesse assunto, obrigatoriamente a gente tem que fazer menção a esse texto, porque ele nos mostra justamente essa verdade. O conhecimento de Deus, ele só é possível através de Jesus Cristo. Olha só. João 17, versículo 3. Olha só. Cristo disse: e a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Cristo complementa: que te conheçam a ti, falando ele para Deus, o único Deus verdadeiro. E ele complementa: e a Jesus, a quem enviaste. Então, eu preciso conhecer Jesus Cristo, eu preciso estabelecer um relacionamento com Jesus Cristo, isso vai acontecer mediante a salvação. Consequentemente, eu posso agora conhecer a Deus no sentido de me relacionar com Ele. E por quê? A gente tem que passar por Jesus Cristo, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Está vendo aí? Então, se eu quero conhecer a Deus, obrigatoriamente, eu tenho que ir através de Jesus Cristo. Eu tenho que tê-lo como meu Senhor. Eu tenho que experimentá-lo como meu Salvador. E na medida em que essa realidade ela se torna uma verdade na minha vida, eu tenho as credenciais possíveis e necessárias para poder ir a Deus, me relacionar com Ele, me relacionar com o Senhor. Olha só, o que também o Senhor Jesus Cristo falou acerca disso, lá em Mateus. Abram, por favor, aí as suas Bíblias. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Apenas o versículo 27. Mateus 11, apenas o versículo de número 27. Veja como é importante podermos ter esse conhecimento acerca da necessidade de nós termos a Cristo, para que através dele, Cristo, eu possa ir a Deus no sentido de conhecer a Deus. Estabelecida essa verdade, conforme nós estamos estabelecendo, confirmado esse ponto, conforme nós estamos confirmando através do ensinamento da palavra, não existe ninguém além de Cristo que nos leva a Deus, e somente por Cristo nós podemos ir a Deus. Então, não existe intercessores, não existe intermediários, não existe ninguém, somente Cristo. Sem Ele, eu não posso jamais conhecer a Deus. Sem Ele, eu não posso jamais conhecer ao Senhor. Olha só, Mateus 11, versículo 27. Veja o que Cristo disse aí. Veja se o conhecimento de Deus ele não passa obrigatoriamente pela pessoa de Jesus Cristo. Olha só, Mateus 11, versículo 27. Às vezes a gente lê tanto esses textos e a gente não para pensar naquilo que ele está ensinando. E é uma coisa assim básica, e muitas vezes passa que a gente não percebe. Veja, Mateus 11, versículo 27. Olha só o que Cristo disse acerca dele mesmo. Prestem atenção. Ele falou: tudo me foi entregue por meu Pai. Então Deus entregou tudo a Jesus. E ele complementa: veja, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Existe uma relação, na verdade, existe uma relação eterna entre a primeira e a segunda pessoa da Trindade, antes mesmo de Cristo ter vindo a este mundo, no sentido de ter se encarnado. Desde toda a eternidade já havia um conhecimento de Deus em relação a Ele, e de Ele em relação a Deus, de Ele, Cristo, a segunda pessoa da Trindade em relação a Deus. Desde toda a eternidade isso já existia. Por isso Cristo falou que ninguém conhece o Filho senão o Pai. O Pai tem essa intimidade. O conhecer aqui é no sentido de intimidade, de interação, de comunhão, de relacionamento. É esse conhecimento que a gente chama de conhecimento experimental. É o conhecimento da experiência, e não o conhecimento teórico, apenas do saber. A gente vai falar um pouco disso mais adiante. Então ele diz, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Veja, ninguém conhece o Pai senão... Então, esse conhecimento acerca da pessoa de Deus, Cristo tem.
essa comunhão, essa relação. Então, Cristo conhece a Deus, mas veja como ele finaliza. Veja como ele finaliza esse versículo. Ele diz, né? Senão filho, e veja, e aquele a quem o filho o quiser revelar. Revelar o quê? Quem é Deus? Quem é o Pai? Então, é o Filho que estabelece esse propósito. Através dele você conhece a Deus. Sem ele, você nunca vai conhecer a Deus. Você pode saber sobre Deus. É diferente. Tem muita gente que conhece sobre Deus. Tem muita gente que conhece sobre a Bíblia, mas não conhece a Deus. Não conhece a Bíblia. Então, essas preposições, né, Kenny? Elas fazem toda a diferença. Conhecer sobre alguma coisa é diferente de conhecer aquela coisa ou aquela pessoa. Então, veja, Deus se torna revelado somente a partir da ação de Cristo. Cristo nos leva, Ele nos leva à comunhão de Deus, à comunhão com o Senhor, para que nós possamos conhecê-lo, no sentido de nos relacionarmos, para que nós possamos conhecê-lo, no sentido de experimentarmos, e não só termos noções teóricas de conhecimentos acerca do nosso Deus, acerca do nosso Senhor. E aí, quando a gente considera esses pontos, quando a gente considera esses aspectos, a gente chega assim em conclusão. Então, para que eu possa conhecer a Deus, obrigatoriamente eu tenho que ser salvo. Obrigatoriamente eu tenho que ser remido. Certo. E se eu não for salvo? E se eu não for remido? Eu não posso conhecer a Deus. Eu posso saber sobre Deus, mas eu não vou ter o conhecimento experimental de Deus. Percebe a diferença? Então você pode chegar e concluir, mas pastor, isso é muito exclusivismo, né? Somente por Cristo, somente pela salvação. Eu vou fazer o quê, meus irmãos? Eu vou fazer o quê, minhas irmãs? Se é isso que a gente aprende a partir do estudo das Escrituras Sagradas, conforme nós estamos vendo, as próprias palavras de Jesus Cristo, quer seja na oração sacerdotal, João 17,3, a gente viu que a vida eterna consiste em conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, quer seja nessa declaração que nós acabamos de ler, aqui em Mateus capítulo 11, versículo 27, que é através de Cristo que eu posso conhecer ao Pai. Mas não só isso. Quando você avança no estudo da palavra, você percebe a íntima ligação que há entre salvação e entre conhecimento de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, quando Deus opera a regeneração na nossa vida, quando Ele opera o novo nascimento, nunca esqueça disso. É o maior milagre que alguém pode experimentar, porque muda tudo. São geradas mudanças profundas que só Deus pode fazer. A grande questão é que a gente minimiza, diminui a obra da salvação. Confunde com levantar de mãos, confunde com alguma experiência humana. Não, meus irmãos, a salvação, no seu sentido real, a salvação dentro da sua essência, é um verdadeiro milagre que produz mudanças profundas em todos os sentidos na nossa vida, inclusive possibilitando o conhecimento no sentido da experiência entre nós e Deus. Olha só o que Jesus Cristo fala acerca disso. Abram aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Versículo 27, versículo 28. Palavras simples do Senhor Jesus Cristo. Mas veja que, através dessas palavras, você percebe essa necessidade de Cristo para podermos conhecer a Deus. Ele diz, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz aqui é a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. E Cristo faz o que em relação a elas? Cristo diz, É todo mundo que conhece a Jesus Cristo? Ou é todo mundo que Jesus Cristo conhece? No sentido de ser aquelas pessoas que ouvem, atendem, consideram a sua voz? Não, somente as que são salvas. E ele diz, e elas me seguem. Cristo nos conhece e nós seguimos a Jesus Cristo, porque nós ouvimos a sua voz, no sentido de guardá-la, de retê-la, de considerá-la, de obedecê-la. Então isso não acontece com todo mundo, apenas com as ovelhas. Por isso que ele nos chama de minhas ovelhas. Nós não somos bodes, nós somos ovelhas, ok? Versículo 28.
eu lhes dou a vida eterna. E vocês viram lá em João 17,3 que a vida eterna consiste em quê? Conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Está vendo aí a ligação? A junção das coisas? Ele diz, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Estamos aqui, em permanente contato, comunhão, ligação, relacionamento com Jesus Cristo. E por isso, só por isso, agora nós podemos ir a Deus. Então, conhecer a Deus não é, veja, um mero entendimento intelectual. Não. Porque mero entendimento intelectual você consegue obter lendo, estudando. E qualquer pessoa de certo sentido pode fazer isso, inclusive estudando sobre Deus. Ele vai ter um conhecimento intelectual sobre Deus, mas não é isso. Conhecer a Deus é uma experiência viva que Cristo produz em nossas vidas através da salvação para que a gente possa experimentar Deus. De certa forma, como resultado daquilo que a gente entende dele, sim, mas não é o conhecimento pelo conhecimento. É um conhecimento que leva à experiência, ao convívio, ao contato, à relação, à comunhão. Então, esse conhecimento de Deus, ele é inacessível ao homem. E ele só se torna possível através de uma relação salvadora com Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, no primeiro momento, o que foi que eu me propus a fazer? Mostrar em que consiste o conhecimento de Deus. Uma relação com Ele, mediada por Jesus Cristo, como fruto, como resultado da salvação de Jesus Cristo. Em segundo lugar, características do conhecimento de Deus. Características do conhecimento de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente pensa nessa relação de experiência que nós temos com Deus, mediada por Jesus Cristo, por causa da nossa salvação, o que é que vem à nossa mente em termos de marcas, de características? Quando a gente pensa sobre isso, a gente chega à conclusão que há pelo menos 1, 2, 3 marcas, 3 características do conhecimento de Deus. A primeira delas, conhecer a Deus é uma questão pessoal. Conhecer a Deus é uma questão pessoal. Você conhece a Deus. Isso não significa dizer que o seu filho vai conhecer a Deus porque você conhece a Deus através de você. Não. Aí cada um de nós somos responsáveis. E esse conhecimento pessoal não só diz respeito a isso, é no sentido de se relacionar com Ele, como nós havíamos falado. E aí a gente vê que somente cada um de nós pode exercer essa responsabilidade, pode cumprir esse compromisso. No seu sentido mais específico, conhecer a Deus significa ser dirigido por Ele. Na medida em que nós aprendemos acerca da sua pessoa, significa ser dirigido por Deus. Na medida em que a gente aprende acerca da sua obra, significa ser dirigido por Deus na medida em que nós aprendemos a sua vontade. Então isso aqui é intransferível. Tem que ser eu e eu mesmo, entendeu? É o meu relacionamento, o meu convívio pessoal com Deus, aprendendo da sua pessoa, aprendendo da sua obra, aprendendo da sua vontade. O que é que diz esse texto aqui em cima? Aqui em cima. Provai e vede que o Senhor é bom. É o Salmo 34, versículo 8, né? Para quem está na internet, porque talvez não veja aqui o versículo. Então veja, provar. Então ninguém prova por mim. E na medida que eu provo, eu tenho a experiência daquilo ali. É mais ou menos como você saborear uma fruta. Só quem sabe o sabor daquela fruta e como está aquela fruta, quem dela experimenta. Você pode ficar olhando os outros, mas nunca você vai saber se ela está boa, se está ruim, porque isso é uma coisa que somente você está fazendo, é uma experiência pessoal sua e somente sua. Então a gente precisa ter essa experiência com Deus, de ser dirigido por Ele, aprendendo da sua pessoa,
aprendendo da sua obra, aprendendo da sua vontade em relação à nossa vida. Então, eu quero aqui citar J.I. Packer, dentro desse livro, Conhecimento de Deus. Se vocês puderem adquirir, é uma boa aquisição. Ele fala de teologia de maneira simples. Até hoje eu não vi ninguém falar de teologia de maneira tão simples como Packer faz nesse livro. É assim uma coisa fantástica. Então, nesse sentido de conhecer a Deus, experimentalmente falando, ele diz o seguinte, abro aspas para Packer. Ele diz o seguinte, se o fator decisivo fosse o conhecimento de doutrinas, naturalmente, os maiores estudiosos da Bíblia conheceriam Deus melhor que os outros. Mas não é isso que acontece. Você pode guardar na mente a doutrina certa, sem jamais provar em seu coração suas verdades. Olha só como ele foi profundo. Eu não estou dizendo aqui que doutrina é errada. Aí eu vou me contradizer com tudo aquilo que eu defendo. Mas o que eu quero mostrar é que... hoje foi rápido. O que eu quero mostrar é que a doutrina em si, a mera letra, ela não produz o conhecimento experimental de Deus. Tem que ser o relacionamento vivo com o Senhor. É claro que a doutrina lhe abrirá as portas, porque ela vai lhe dar um entendimento correto em relação à pessoa de Deus. Então a gente não pode estacionar na teoria. A gente tem que avançar para a prática. Avançar para a prática, para a experiência, para o viver diário com Deus. Então, o conhecer a Deus é uma questão pessoal. Em segundo lugar, conhecer a Deus é uma questão que envolve todo o nosso ser. Conhecer a Deus é uma questão que envolve todo o nosso ser. O que define, meus irmãos, um ser como uma pessoa? Pelo menos 3 características, pelo menos 3 marcas. Capacidade de pensar, capacidade de sentir, capacidade de querer, ou então razão, emoção ou volição, ação. Essas 3 características definem uma personalidade ou uma pessoa. E conhecer a Deus tem que ir por esses 3 lados. Envolve a minha razão, envolve a minha emoção e envolve a minha ação. É o meu ser por completo. Não só é a minha mente, tirando o meu coração e a minha ação, não só é o meu coração tirando a minha mente e a ação, não só é a ação tirando a mente e a emoção, não. É um combo, é um conjunto com esses 3 elementos. Eu envolvo todos eles no conhecimento de Deus. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Onde é que está isso na Bíblia? Vamos lá? Vamos lá? Abram aí, Isaías 1, versículo 3. Isaías 1:3. Talvez eu me estenda só mais um pouquinho para poder concluir essa aula hoje. Porque vai ficar bem pouquinho, eu não queria deixar para a próxima semana, porque eu já quero começar na próxima semana os nomes de Deus. Isaías 1:3. Olha só. Aqui no sentido inverso, porque é uma palavra condenatória. Mas, a partir dessa palavra condenatória, você aprende que conhecer a Deus envolve razão, o entendimento. Olha só, Isaías 1, verso 3, diz o seguinte: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Interessante porque aqui Deus ele usa uma palavra dura, porque ele está mostrando que os animais irracionais eles conhecem o seu dono, eles sabem, até mesmo pela voz. Quando você cria um animal, a depender do animal, você vai ver que você tem uma relação tão grande com ele, em termos de conhecer, em termos de se relacionar com ele, que ele vai, à distância, ouvir a sua voz e vai lhe atender. Então, Isaías está falando isso. Os animais conseguem entender, sabem quem são os seus donos, mas Israel não sabe quem é o seu Deus. Então falta razão, entendimento de conhecer a Deus. Então, o conhecimento de Deus envolve a razão. Mas não só isso. O conhecimento de Deus envolve a nossa emoção.
as nossas emoções. Abram aí, por favor. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Aqui a gente vai ver a experiência de Barnabé. Quando chega em Antioquia e vê a manifestação da graça de Deus, olha o sentimento que ele tem. Olha o sentimento que ele tem, meus irmãos. Ele experimentava dessa graça. Tinha consciência que essa graça estava sendo espalhada naquela cidade. Olha qual é a reação do seu coração em relação a isso aí, ó. Atos 11, versículo 23. Falando de Barnabé. Então diz o seguinte, ó. Tendo ele, Barnabé, chegado, no caso na cidade de Antioquia, e vendo a graça de Deus manifestada naquela cidade, naqueles irmãos, o que foi que aconteceu? Alegrou-se. Se satisfez o sentimento dele, pela experiência que ele tinha do que é conhecer a graça, experimentar a graça, porque ele sabia que a mesma graça que ele, Barnabé, experimentava, tinha chegado àquelas pessoas, e ele se alegrou com isso. Então veja, conhecer a Deus envolve a nossa emoção, a nossa razão e a nossa emoção. Mas não só isso. Em terceiro lugar, conhecer a Deus envolve a nossa ação, a nossa prática. Abram aí. 1 João 2, 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Primeira carta, viu? Primeira carta de João capítulo 2. Isso é muito interessante, né? Porque as pessoas às vezes ficam dizendo, ah, eu conheço a Deus. E aqui nesse caso, o João ele traça um parâmetro onde você pode aferir se o conhecimento realmente é verdadeiro. Que parâmetro é esse? Olha só o que João fala aqui. 1 João, capítulo 2, versículo 4. Diz o seguinte. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os meus mandamentos, no caso os mandamentos de Deus, é mentiroso. E nele não está a verdade. Conhecer a Deus consiste em obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Então dizer que conhece a Deus, mas não obedece, são só palavras vãs, palavras soltas ao vento, como diz a música. Um pouco mais adiante, 1 João capítulo 3, versículo 6. Olha só. A gente está desenvolvendo o fato de que o conhecimento de Deus é uma experiência que nos leva a nos relacionar com Deus. Então, olha só o que João diz. É interessante porque você vê toda essa ação do conhecimento de Deus espalhado pelas Escrituras Sagradas. Espalhado. Então, ó, João 3,6. Todo aquele que permanece nele, tem relacionamento com ele, comunhão com ele, não vive pecando. Aqui no caso, não vive na prática deliberada do pecado, literalmente falando. Todo aquele que vive pecando não o viu. Aqui vê no sentido de conhecer. Não viu, nem o conheceu. Então veja, a questão da obediência acaba sendo um aferidor, se eu conheço a Deus ou não. Dizer que conheço, mas não obedeço, significa dizer que eu ainda não o conheci. Então veja, o conhecimento de Deus envolve o nosso ser pessoal completamente, totalmente. É conhecer a Deus com a minha mente, é conhecer a Deus com o meu coração, é conhecer a Deus através das minhas ações, todo o meu ser, toda a minha pessoa. E em terceiro lugar, o conhecimento de Deus é uma questão de graça. A gente está vendo isso, né? Deus ele tem que vir até nós e se revelar na pessoa de Jesus Cristo, para que através de Jesus Cristo nós possamos ir até Deus e assim poder conhecer a Deus, conhecer ao Senhor. Então, é Deus que intervém nesse processo, na pessoa de Cristo, Ele que toma a iniciativa de nos revelar a si mesmo na pessoa de Jesus, para que assim nós possamos conhecê-lo. Olha só o que a gente encontra lá em Gálatas, Gálatas capítulo 9. Esse é a terceira característica. Só recapitulando, conhecer a Deus é uma questão pessoal, a primeira característica. A segunda, conhecer a Deus é uma questão que envolve completamente todo o nosso ser, razão, emoção, ação. E em terceiro lugar, conhecer a Deus é uma questão de graça. É Deus que se torna favorável a nós e assim Ele se revela para nós na pessoa de Jesus Cristo.
E olha só o que Paulo fala em relação aos Gálatas. Infelizmente, estavam seguindo em caminhos tortuosos, e aí Paulo ele escreve essa carta com o objetivo de corrigir esse problema que havia visto naqueles irmãos. Então, Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Vou fazer o seguinte, eu vou ler do versículo 8, que fica mais fácil a gente entender o que Paulo está falando, certo? Gálatas 4, 8 e 9. Paulo diz, e é interessante que ele se dirige aqui, gente, para alguns judaizantes que existiam nas igrejas da região da Galácia. Então, judeus que tinham um certo conhecimento acerca de Deus, mas que encheram de regras, e por isso eles eram legalistas, e estavam impondo essas regras como se isso fosse cristianismo. Paulo disse, não. Aí Paulo vai e fala, versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, e olha que eles eram judaizantes, então não conheciam a Deus, sendo judaizantes, porque eles estavam apegados ao legalismo da lei, e não ao Deus da lei. Aí é complicado. Então veja, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias, veja, a deuses que por natureza não são. Eles eram idólatras, apegados ao legalismo, pensando que estavam servindo ao Deus vivo. Veja que você pode estar perdido na casa do pai, né? Isso é um complicador. Então no judaísmo tinha um bocado de gente perdida, pensando que estava ali fazendo a vontade de Deus. Não estava. Mas aí Paulo diz, versículo 9. Mas agora, a realidade deles no presente, conheceis a Deus. Ou antes, veja, sendo conhecidos por Deus. Então, vocês conhecem a Deus porque vocês são conhecidos por Deus. Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar? Vocês estão no Evangelho, na nova realidade de Cristo. Como é que vocês querem voltar a práticas legalistas? Não podem, entendeu? Vocês já estão no caminho. O que é que vocês querem fazer? Retrocedendo ou então se desviando desse caminho? Não pode. Mas isso é uma possibilidade. E a gente tem que ter cuidado para que a gente não ouça doutrinas vãs e essas doutrinas vãs nos leve a encarar a vida cristã com certas regras que não estão instituídas, ensinadas, estabelecidas na palavra de Deus. Aquilo que a gente falou sobre a autoridade das Escrituras. Por fim, tem outros textos aqui, mas não vai dar tempo não. Abram, por favor, aí. Êxodo capítulo 33. Eu vou passar só um pouquinho do tempo, viu? A conclusão agora vai ser bem rápida. Vou resumir aqui. Êxodo capítulo 33. A questão de Moisés e o conhecimento que ele tinha de Deus. Olha só o que Deus fala acerca disso. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, Moisés teve uma experiência com Deus que poucos aqui têm. Acho que ninguém aqui teve, né? Ele viu Deus na sua glória. Poucos não, ninguém. Mas olha só como isso se deu e por que isso se deu. Esse não foi ação de graça. Eu me empolguei agora. Então diz o seguinte, versículo 17. Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste. Veja. Olha aí, João. Cuidado para não interpretar errado o versículo, viu? Você sabe o que eu estou falando, né? Então diz o seguinte, porque achaste graça aos meus olhos, e eu o conheço pelo nome. Deus conhecia Moisés pelo nome, e Moisés achou graça diante de Deus. Por isso, ele tinha um conhecimento de Deus, experiências que ninguém teve com Deus. E isso mostrou-se a ele graciosamente. E por isso que ele diz aqui, né? Achaste graça aos meus olhos, aos olhos de Deus. Então vejam, meus irmãos, conhecer Deus é questão de graça. E louvado seja Deus que nós temos e que somos objetos dessa graça. E por isso nós estamos aqui, conhecendo a Deus. Então, em que consiste o conhecimento de Deus? As características do conhecimento de Deus, conhecendo a Deus na prática, bem rápido aqui, eu não vou me demorar nesse ponto. Então diz o seguinte, uma vez que aprendemos esses aspectos conceituais sobre o conhecimento de Deus, fica a pergunta na prática,
Como é que ele se dá? Basicamente, a gente deve percorrer alguns passos para que a gente possa, dia após dia, porque Pedro diz que a gente deve crescer na graça e no conhecimento. Então, crescer da ideia de algo que é contínuo. Você está se desenvolvendo na medida em que você vai vivendo a sua vida aqui neste mundo. Então, quais são os passos que eu devo dar? Quais são as ações que eu devo desenvolver para que eu possa experimentar gradativamente, crescentemente, o conhecimento de Deus na pessoa de Cristo em minha vida? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 passos. O primeiro deles, eu devo ouvir a palavra de Deus com prontidão. Eu devo ouvir a palavra de Deus com prontidão. Em segundo lugar, eu devo receber os ensinamentos bíblicos com compreensão. Em terceiro lugar, eu devo aplicar as verdades bíblicas com devoção. Em quarto lugar, eu devo contemplar a natureza de Deus e suas obras com atenção. As obras da criação, da providência e da redenção. E em quinto lugar, eu devo reconhecer o amor de Deus com alegria e satisfação em meu coração. Então, fazendo isso, você vai conhecer a Deus. E aqui eu não coloquei o item da oração, porque se fosse colocar, a gente teria que desdobrar aqui em vários subpontos, mas a oração também é dos meus através dos quais a gente conhece e prossegue conhecendo a Deus, conforme a gente falou, através das experiências que Deus ele nos proporciona na oração, o conforto, a alegria, o fortalecimento, a satisfação. Então, coloquei mais restrita a questão da nossa relação com a palavra, mas também mediante a oração. E aí com seus detalhes. E aqui, fechando. Conhecer a Deus é o nosso objetivo de vida. É através desse conhecimento que experimentaremos a verdadeira razão da nossa vida. Por que eu estou aqui? Estou aqui para poder conhecer a Deus cada vez mais. Não devemos deixar essa obrigação e esse privilégio de conhecer a Deus para amanhã. Amanhã eu vou procurar conhecer mais a Deus. Semana que vem, no futuro. Não, meus irmãos, não. Isso tem que acontecer conosco hoje, agora. E na medida em que começa a existir em nós, deve ter prosseguimento para toda a nossa vida. A gente deve atentar para aquilo que Pedro ele diz. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então é crescer e continuar crescendo. É se desenvolver e continuar se desenvolvendo até o momento em que nós nos depararmos com a eternidade. Seja através da morte, seja através do retorno glorioso de Jesus Cristo. Isso não significa dizer que a gente vai parar o conhecimento, muito pelo contrário. Estando na eternidade, a gente continuará conhecendo a Deus. E nós conheceremos a Deus ao longo de toda a eternidade, sem que jamais cheguemos ao fim. Como é que vai ser isso? Não sei. Só quando chegar lá é que eu vou ver como é. Então, que a gente espere um pouquinho. Quando chegar lá na eternidade, a gente vai experimentar essa nova realidade. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Pois não, Cristina? O título da alma? O título da alma. O título da aula é o significado do conhecimento de Deus. O significado do conhecimento de Deus. Ok, meus irmãos? Então, que Deus ele nos abençoe, que Deus ele aplique a sua palavra nos nossos corações e que a gente assuma, meus irmãos, a gente assume, minhas irmãs, esse compromisso. O que é que eu quero nessa vida? Eu quero conhecer a Deus. O resto é o resto, tem que vir a reboque. Mas o princípio, o prioritário, o alvo, o objetivo, a finalidade, o propósito, conhecer e conhecer a Deus. Pelo nosso envolvimento com a palavra, pelo nosso envolvimento com Deus, pelo nosso envolvimento com a vida de oração e comunhão. Na verdade, toda a nossa vida. Então, que Deus nos abençoe, que Deus ele se agracie de nós e que em Cristo, cada vez mais, ele se revele a nós para que nós possamos conhecê-lo cada vez mais
para a glória do seu nome. Então, que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.